Bom dia, amados, um ótimo final de semana. Estamos começando mais um programa Expressão da Fé para levar a palavra até você, independente de qual seja a sua denominação. Aliás, falando em denominação, você sabia que só no cristianismo existem mais de 34 mil denominações catalogadas? Fora aquelas que são oficiosas, né? E não foram registradas ainda. E cada uma delas dizendo ter a verdade. Então, nesse caso, com certeza, o melhor que nós temos realmente é buscar a verdade na palavra, buscar a palavra na Bíblia. Bem, nós tivemos um cuidado desde o primeiro programa de darmos uma sequência lógica, né? Nós falamos nos primeiros programas sobre o plano de salvação. Começamos com uma passagem muito importante que tem nos evangelhos de Marcos, de Mateus e de Lucas, né? Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias. É importante, sim, o sucesso profissional, o sucesso financeiro, mas nada disso vai ter nenhum valor, isso não vai ter significado nenhum depois da sua morte. Se você perder a salvação, você perdeu tudo. Então nós temos que estar atentos a essa questão do plano de salvação. Falamos também muito sobre a oração, né? Vários programas sobre a oração intercessória, que é uma das duas principais formas de santificação. Falamos também de outros assuntos urgentes e importantes, e hoje nós vamos começar na segunda principal forma de santificação, que é importantíssima, que é o estudo da palavra. Então, os dois principais meios para uma vida de comunhão com Deus e de prática cristã. As duas principais é a prática da oração. Institua o ministério da oração na sua vida, não só para si mesmo, mas também para o seu semelhante, através da oração intercessória, e o estudo da palavra. E dela nós vamos falar hoje, tá? Eu já queria começar aqui com uma passagem do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Na primeira carta, no capítulo 1, versículo 21, que diz o seguinte: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então vejam, o homem não conheceu a Deus porque ele investigou, porque ele buscou, né? O conhecimento do homem em relação a Deus não é fruto de nenhuma diligência da parte humana. Deus é quem quis se manifestar e se revelar, foi por vontade dele. Não fosse a revelação de Deus, através da palavra dada pelo Espírito Santo, o homem não teria nenhum conhecimento a respeito de Deus. Certa vez eu perguntei numa pregação: o que é a Bíblia? Afinal, nós estamos sempre com ela, né? Nós vamos ao culto com a Bíblia, estamos com ela debaixo do braço. E me deram uma resposta muito interessante. Disseram o seguinte: a Bíblia fechada não é nada, e aberta é a palavra de Deus. Bem, essa é uma ótima definição de Bíblia, né? Mas nós podemos definir a Bíblia de uma forma ainda mais precisa. A Bíblia é a forma como Deus se revelou à humanidade. Deus se revelou através da palavra dada pelo Espírito Santo. Deus vai dizer para você, né, vai se apresentar a você através das Escrituras. Então, desprezar as Escrituras é o mesmo que desprezar a Deus. Desprezar essa herança tão importante, né? Deus é um ser totalmente incompreensível. Um Deus que se coloca fora da nossa esfera de racionalidade. Não há como imaginarmos um Deus incompreensível ao ser humano. A forma está na Bíblia. Isso mostra como é importante nós estarmos em contato permanente, em contato diário com as Escrituras, porque essa é a forma de nos aproximarmos de Deus e saber do seu plano de salvação, sabemos a respeito de Cristo e de todas as práticas, né, cristãs que nós devemos ter para uma vida de comunhão. Ok? Bem, hoje nós estamos também recebendo no programa a cantora Malu Reis, né? Muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o convite, né, para estar aqui hoje conosco. Bom dia. Bom dia, Siddhartha, bom dia a todos. Agradeço pelo convite de poder estar louvando ao Senhor juntamente com todos vocês. Nós que agradecemos, né? Então daqui a pouco, né, depois do comercial, é que nós vamos ter o privilégio de ouvir a Malu Reis cantando, ok? Bem, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, tem uma passagem muito conhecida que diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Mas será que é só isso?
A Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia deve ser o nosso manual, é o manual de vida, né? A nossa vida tem que estar fundamentada na palavra para que nós possamos ter uma vida de prática cristã adequada, uma vida de comunhão com Deus. É muito importante que tenhamos esse hábito da leitura e nós vamos insistir, viu? Vamos falar também no próximo programa, falaremos sobre muitas dicas, né? Porque muitas pessoas querem ler a Bíblia, mas acham, até querem, mas começam a ler, acham complicado, têm dificuldade de entender a Bíblia, acham que a Bíblia é um livro muito longo. Então nós daremos umas dicas para superar todas essas dificuldades na leitura da Bíblia, ok? Então agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Estamos de volta falando da segunda principal forma de santificação do cristão, que é através do estudo da palavra. Não querendo fazer nenhuma crítica, né? Não é essa a proposta do programa, mas olha, muitos pastores e muitos padres resistem, né? E dá essa mensagem, incentivar, apesar de que toda denominação praticamente, elas têm o estudo bíblico, né? Tem a escolinha dominical, mas é importante estar sempre falando, muitos vão à missa ou vão ao culto e não falam sobre isso. É importante, é fundamental para a vida do cristão o estudo diário da palavra. Bem, nos evangelhos de Mateus e Marcos, né, Cristo adverte, dizendo, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, em mais de uma vez, Cristo nos adverte sobre a necessidade de conhecermos as Escrituras. Em Salmos, no capítulo 19, versículo 8, eu gosto muito dessa passagem, o rei Davi escreveu o seguinte, escreveu que o estudo da palavra de Deus nos alegra o coração. E o apóstolo Paulo falou sobre a natureza divina das Escrituras. Nós já falamos nisso, né, em programas passados, que a Bíblia ela é um livro humano e divino, porque a mensagem não procede dos homens. A mensagem é de Deus, mas feita numa linguagem para que o ser humano possa entender, ou seja, numa linguagem antropomórfica, ok? Também no livro de Gálatas, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículos 11 e 12, diz o seguinte, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Essas cartas de Paulo, elas são muito importantes, primeiro para que nós entendamos, né, a pregação de Cristo e também para nos esclarecermos a respeito disso. Nós não podemos ignorar o fato de que a mensagem bíblica não é algo que veio dos homens. É algo divino e não é preciso ir muito longe para perceber. Basta lermos, né, os evangelhos para vermos as palavras de Cristo. Nós percebemos que não poderia ter vindo de um ser humano. Isso no Antigo Testamento também não é uma linguagem erudita simplesmente ou uma linguagem complexa. É uma linguagem diferente e por isso a nossa dedicação, a nossa disciplina que deve existir no estudo da palavra. Também na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, uma passagem também bastante conhecida, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Bem, nós teremos várias outras passagens e vamos aos poucos amadurecendo esse assunto, mas agora nós vamos ouvir a cantora Malu Reis, né? Aqui estou vendo aqui um belo trabalho. Isso foi do primeiro CD, né, Malu? Isso, primeiro CD. Aliança com Deus. E desse primeiro aqui eu já vi uma música que eu gosto muito e gostaria de saber se é que eu estou pensando. Mas enfim, qual música você vai cantar? Você está louvando porque Ele vive, é uma regravação. É a música que você está pensando. Com certeza. Olha que até o Cláudio Tirapelli, né, nosso irmãozinho na fé. Cláudio Tirapelli cantou também essa música. Eu adoro essa música, viu, Malu? Que bom. Então vamos lá. Vamos louvar então.
cristão salvo, ele pode perder a sua salvação? Bem, essa foi a enquete que nós lançamos no site na semana passada aqui também no programa e que eu gostaria que você participasse. Acesse o nosso site expressãodafé.com e responda essa pergunta. Qual a sua opinião a respeito desse assunto do crente que é salvo, se ele pode decair da graça e perder a sua salvação ou se você acha que não? Ok? Bem, estamos aqui hoje recebendo a visita da cantora Malu Reis, né? Mais uma vez agradecendo a sua presença. E vamos falar agora, bom, antes de falar do segundo CD, eu gostaria de falar um pouco sobre o seu ministério, Malu. Como que começou, né? Se você começou desde pequena, como que foi a sua vida? Como que aconteceu esse ministério na sua vida? Então, começou assim, aos 10 anos eu entendi o chamado de Deus sobre a minha vida, que é o ministério de louvor. Cantei, sempre cantei na igreja. Surgiu de estar gravando o primeiro CD com muito esforço, providência de Deus. Meu pai, né, que é o patrocínio, né, que a gente fala. Com certeza. E meu irmão que me apoiaram. Minha família, eu tenho o apoio da família, né? Isso que é o mais importante. Surgiu o primeiro CD, Deus nos abençoou, continua nos abençoando. Foi para o segundo CD e estamos divulgando e louvando ao Senhor em todas as igrejas, denominações, eventos seculares, em tudo. Aliás, quero mandar um abraço, né? Eu conheço seu pai, o seu Luiz, olha, sem nenhuma média, sem nenhuma demagogia, porque você tá aqui, mas acho que é o melhor marceneiro que eu conheço, né? Marcenaria Real. O seu Luiz é um excelente profissional. Um grande abraço aí para o senhor. Bem, eu queria mostrar aqui um trabalho muito bonito, que é o segundo CD, né? Nós falamos do primeiro Aliança com Deus, e esse aqui, Menina dos Olhos, da Malu Reis. E eu queria perguntar antes, porque você vai terminar o programa cantando, eu queria saber como que as pessoas fazem para te achar, né? O contato, um telefone de contato. Podem estar acessando o site, né, malureis.com.br, lá tem os contatos, tem como a pessoa pedir CD, você que está aí longe, que está assistindo o programa, pode pedir CD pelo site. E também fazer os convites para estar atuando na sua igreja, poder estar louvando ao Senhor juntamente com vocês. Maravilha, então. E que música nós vamos cantar agora? Vamos louvar Menina dos Olhos. Então vamos lá. Ouve, Senhor, a justiça, dá ouvidos à minha oração. Ouve, Senhor, a justiça, dá ouvidos à minha oração. Esconda-me a sombra das tuas asas, Senhor. Dirija os meus passos nos teus caminhos de paz. Inclina os teus ouvidos para ouvir meu clamor. Ó Deus, quão grande tu és. Inclina os teus ouvidos para ouvir meu clamor. Ó Deus, quão grande tu és.
os meus passos nos teus caminhos de paz. Inclina os teus ouvidos para ouvir meu clamor. Ó Deus, quão grande tu és. Inclina os teus ouvidos para ouvir meu clamor. Ó Deus, quão grande tu és. Guarda-me como a menina dos teus olhos, ó Deus, em ti confio pra sempre, Senhor e Rei meu. Guarda-me como a menina dos teus olhos, ó Deus, em ti confio pra sempre, Senhor e Rei Guarda-me como a menina dos teus olhos, ó Deus, em ti confio pra sempre, Senhor e Rei meu. Guarda-me como a menina dos teus olhos, ó Deus, em ti confio pra sempre, Senhor e Rei meu.